Bom dia a todos. Estou aqui pela terceira vez na Anshan. Para mim é sempre muito difícil falar pela terceira vez no local. É mais fácil falar em 3 locais, a mesma coisa, do que ter que inovar 3 vezes, porque senão os ouvintes vão ficar muito entediados. Eu gosto muito desses eventos. Compliance é um dos assuntos que eu tenho interesse. Escrevi sobre compliance, um livro de lavagem de dinheiro. A minha visão está do lado dos reguladores ou da persecução penal. É uma visão muito diferente. Eu gosto de ouvir a visão interna das empresas, porque é uma visão que nós, reguladores ou da persecução penal, temos que entender. E eu me espanto quando eu ouço. É interessante isso, porque eu fico muito espantado de ver as empresas falando e a seriedade do assunto, e eu fico muito curioso de entender como você vive no ambiente brasileiro, não no ambiente interno da sua empresa, mas como o compliance vive no ambiente de negócios do Brasil, um ambiente especialmente dos negócios públicos, que é onde eu me insiro. De qualquer maneira, queria começar falando lembrando um mito, o mito de Pandora. Pandora, por diversos motivos, recebeu de presente uma caixa na qual os deuses deram a ela esse presente, ou um jarro, onde ela não deveria abrir. Presente tolo, dar a uma pessoa algo que não se pode abrir. E a curiosidade dela levou a ela abrir, e dela saíram todos os males do mundo. Os males do mundo não retornaram, não retornam, não tem possibilidade de serem retornados à caixa. Nós podemos ver esse mito como duas interpretações. Eu posso fazer aquela interpretação sexista, que a mulher é tão curiosa que ela é responsável pelos males do mundo todos. Isso até é bem comum na mitologia. Eva já foi culpada disso também. Ou posso ver uma outra interpretação, que a curiosidade leva a nós abrirmos uma caixa realmente, uma caixa de conhecimento. Esse conhecimento é neutro. Ele muitas vezes pode levar para o bem ou pode levar para o mal, é indiferente. Mas uma vez aberta, você não volta para a ingenuidade anterior. Você não volta para a situação que você ignorava os males ou os benefícios. Eu, Lava Jato, no Ministério Público, me sinto como Pandora. Me sinto assim, tendo aberto uma caixa, e agora eu não sei mais o que fazer com o que veio de dentro dela. Isso pode ser um mal ou pode ser um bem. Isso é muito difícil de dizer hoje. Nesse ponto, eu lembro uma entrevista agora recente de um economista, Michael Muthukrishna, acho que esse é o nome dele, da London School of Economics, que saiu na Folha de São Paulo, em que ele fala sobre transparência, corrupção e diversos, e ele fala que transparência nem sempre leva a, efetivamente, uma situação melhor no combate à corrupção. Olhando isso, parece ilógico, mas isso é um fato. E nós, da Lava Jato, estamos oferecendo isso. Nós abrimos a caixa de Pandora, estamos mostrando para todos o que acontece, e, de repente, isso pode não ser o suficiente. Ou pior, pode levar a uma interpretação de que nós estamos eternamente condenados a sermos um país com esses altos níveis de corrupção. Cinismo pode ser o resultado. E essa é a preocupação que nós enfrentamos hoje na Lava Jato. Nós enfrentamos uma preocupação quanto ao cinismo que a transparência, a revelação dos fatos pode levar. Interessante é que ele diz, transparência, então, portanto, não é suficiente, nós temos que ter outros elementos junto à transparência.
Um deles nós temos que ter um sistema que puna, que revele e que puna. Nós ainda estamos caminhando nesse sentido. A Lava Jato é uma tentativa disso. As 10 medidas contra a corrupção foram uma tentativa disso. Infelizmente, não são necessariamente um sucesso. As 10 medidas foram enterradas pelo Congresso, e a Lava Jato pode vir a ser enterrada. Imagine como ficaria a população se aprovassem uma lei de anistia. Cinismo seria o resultado dessa aprovação. Por quê? Porque a crença vai que não seria possível combater efetivamente a corrupção. Mas ele diz que não basta transparência nem punições. Nós temos que ter oportunidades de negócios lícitos. E aqui eu acho que entra o link com vocês na área de compliance. Como lidar com o poder público, e essa eu não estou respondendo, é uma pergunta. Como lidar com o poder público com o nível de corrupção que existe no Brasil? Porque antes nós éramos ignorantes, até desconfiávamos do que tinha dentro da Caixa. Mas realmente até nós, no Ministério Público, eu tenho 38 anos de serviço, desde 91 eu sou procurador, promotor de justiça, e não imaginava que fosse nesse nível. Então, além de todo o trabalho que a Lava Jato faz, nós precisamos trabalhar com o ambiente de negócio. É preciso que tenham oportunidades de fazer negócios lícitos. Por quê? Porque se a única regra de negócio for o negócio ilícito, como vocês de compliance vão lidar com os negócios da empresa? Por isso que às vezes eu digo assim, às vezes eu ouço as conversas, as palestras, e fico preocupado, justamente por isso, porque eu ainda não acredito que nós tenhamos um ambiente de negócios suficientemente lícito no Brasil. E, para isso, talvez alguns aqui já tenham visto, eu virei um terrorista da internet. Eu tenho escrito muito sobre exatamente isso, porque nós precisamos combater as causas da corrupção no Brasil, e as causas da corrupção no Brasil, do setor público, fora a cultura que nós temos, está no sistema eleitoral extremamente caro, e que exige, para se financiar, de alguma forma, de dinheiro público, que, infelizmente, só pode ser conseguido ilicitamente. A resposta que os deputados estão buscando agora é dinheiro público através de um fundo. Numa democracia avançada, eu até poderia discutir isso, mas, atualmente, eu acho que é incompatível com a situação que o Brasil está. A outra solução seria diminuir o custo das campanhas eleitorais, o custo da política. E isso não parece ser muito do interesse do nosso sistema político. Então, nós estamos nessa situação em que, revelado o fato da corrupção, não há dúvida que ele exista, ainda nós temos possibilidade de encaminharmos, e há muita discussão concreta, isso para uma solução cínica, que nada vai auxiliar o futuro. Ao contrário, vai dificultar. Nós temos experiências assim na própria Itália, com as mãos limpas, que acabaram resultando num sistema hoje de combate à corrupção muito mais ineficiente do que era antes da Operação Mãos Limpas. Então, feitas essas considerações, eu gostaria de abrir a oportunidade de receber perguntas para entender como vocês pensam do setor privado, porque, para nós do setor público, o combate à corrupção faz com o auxílio de vocês, mas faz muito mudando as causas essenciais do problema da corrupção pública brasileira, que estão no sistema político partidário. Obrigado.
Obrigado, doutor Carlos Fernando. Nós estamos com os formulários de perguntas. Por favor, quem quiser dirigi-las, encaminhem até mim e eu as faço ao procurador. Mas eu vou aproveitar, doutor Carlos, e fazer uma primeira, que tem uma tangência com esse tema da oportunidade de negócios lícitos, né? Quer dizer, uma das críticas que se faz no Brasil é que a Lava Jato é uma das responsáveis por esse... Quer dizer, uma de algumas das muitas responsáveis por esse longo período de recessão que nós atravessamos recentemente, na medida em que não apenas ela supostamente traz uma certa falta de previsibilidade das decisões econômicas, mas também uma instabilidade política. Como responder a esses críticos da Lava Jato, que veem a operação como possível obstáculo para o crescimento econômico brasileiro? Aqui justamente cai o mito de Pandora nas suas duas interpretações. Eu posso ser o culpado ou a culpada, como Eva ou como Pandora, pelos males do mundo, mas eu não posso ser realmente culpado apenas porque eu os revelo. O culpado está nos causadores desses males. Infelizmente, não há como abrir a caixa e colocar os males de volta dentro. Então, nós temos que trabalhar com a correção da origem desse mal. Se a origem desse mal é o sistema político partidário, caro e corrupto, nós temos que lidar com esta realidade. Eu creio que tentar uma solução econômica, eu entendo um pouco de economia, fiz 3 anos de economia para descobrir que eu seria medíocre em economia, mas eu entendo um pouco de economia, entendo a lógica da correção dos cupons macroeconômicos e todo esse discurso. Entretanto, isso somente corrigiria temporariamente, não seria uma solução, porque as causas continuariam trabalhando contra. Você pode ter períodos de bonança econômica, motivados por commodities, ou qualquer um desses booms que existem na área financeira, entretanto, continua sendo drenado o recurso público através do sistema corrupto. E uma hora esse sistema vai falir, essa bolha vai estourar, e o sistema vai se revelar, e nós vamos enfrentar novo problema. Então, não adianta nós termos interstícios de sucesso econômico seguidos de longos períodos de recessões ou depressões econômicas. Nós precisamos ter um programa econômico que transcenda as medidas macroeconômicas de curto prazo. É verdade. Vem uma primeira pergunta aqui, que indaga se o senhor acha que a suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pode enfraquecer as investigações. E, como subtítulo, existe uma operação abafa em curso, na sua opinião, hoje no Brasil? Bom, não creio que a suspeição pedida pelo presidente seja analisada pelo Congresso. Eu até gostaria que fosse, porque eu creio que ela seria afastada e isso traria um resultado jurisprudencial muito importante para nós todos. Eu não creio que tenha nenhum fundamento a questão da suspeição. Entretanto, existe uma manobra óbvia de solapar as bases institucionais do Ministério Público. Ao se colocar um procurador-geral sob suspeita, o que se pretende, na verdade, é transformar para a população tudo isto, que é uma investigação de corrupção, num jogo político apenas. E não é. Os dados estão aí, estão de todos os partidos. Vê quem quer ver. Infelizmente, nós não podemos transformar isso e não podemos permitir que isso se transforme num jogo político, porque essa é a típica defesa do sistema. Mas, nesse sentido, do Carlos, 2018 vai tornar as coisas mais difíceis, porque 2018 talvez seja o grande ano político Brasil nesse século, quer dizer, não apenas pela fissura da classe política, pelo avanço da Lava Jato, o fato de que o Brasil ficou muito tempo para crescer. O senhor acha que as eleições presidenciais do ano que vem vão tornar mais difícil ainda essa isenção jurídico-investigativa que é a característica da Lava Jato? É claro que sim, porque todas as pessoas que estão envolvidas nesse jogo político partidário vão tentar, de alguma forma, ou se beneficiar
das investigações ou tentar delas se desvincular, porque não é possível realmente hoje você estar, vamos dizer assim, isento de discutir o fenômeno Lava Jato. Nas próximas eleições nós vamos ter isso. Mas me preocupa muito mais a eleição para o Congresso Nacional do que a eleição para a presidência da República, porque o nosso problema é transformar o sistema. E nós temos que transformar positivamente. O que nós vemos é uma reforma política que, na verdade, não tem consistência nenhuma para resolver os problemas identificados. E, se o próximo presidente tiver que governar no mesmo sistema de coalizão que nós estamos vivenciando hoje, ele vai acabar repetindo o mesmo problema. Mas, nesse sentido, o senhor não acha que esse possível cinismo, né, que o senhor identifica, ele pode ser acompanhado de um certo desalento por parte da sociedade, porque se mudar o sistema é essencial, e ele também precisa da concorrência do Legislativo para fazer isso, a classe política, e sobretudo os deputados e senadores, tem que ser meio autolimpantes. Ou nós vamos esperar uma taxa de renovação muito grande nas eleições do ano que vem, ou nós vamos ter uma reprodução do modus operandi que a gente observa no Brasil há tanto tempo. Não, eu não tenho dúvida que nós precisamos de uma renovação extraordinária no ano que vem, não uma renovação simplesmente de nomes, mas de formas de atuação. É muito difícil, porque eu sou um democrata, por natureza, creio na democracia, e acho que tudo isso é um processo que não é 2018, Sim. é 2022, 2026 e diversas eleições para frente. Eu creio que os Estados Unidos levou cerca de uns 30 anos para fazer essa transição de um sistema corrupto político para um sistema limpo. Eu creio que nós vamos demorar isso. Mas, com certeza, nós estamos enfrentando hoje, com as propostas do tipo distritão ou fundo para a democracia, uma resistência enorme do atual Congresso. O futuro Congresso, dependendo das leis que forem aprovadas hoje, pode ser melhor ou pode ser a mesma representação que nós temos hoje. Nós vamos verificar um fenômeno muito interessante, vai ser um downgrade dos políticos. Muitos senadores envolvidos na Lava Jato, eles vão tentar simplesmente Câmara dos Deputados. Nós vamos ver muito disso, porque eles não sabem se eles são eleitos senadores, que é uma eleição mais difícil. E o distritão vem aí para auxiliá-los a manter essa máquina partidária ainda na Câmara dos Deputados, principalmente no comando. Uma das perguntas aqui é, como é que o senhor acha, enfim, se eu tivesse aqui uma bola de cristal, né, qual é o pior cenário possível e qual é o melhor cenário possível que o senhor vê para a operação da Lava Jato e dos seus efeitos no Brasil? Qual é o seu pesadelo? A Lava Jato gera um pesadelo. Qual é ele? A Lava Jato gera um sonho bonito. Qual é esse sonho? O pesadelo nosso é vermos a apropriação da ideia da combate à corrupção pela classe política apenas por uma questão político-eleitoral, evidentemente. Eu podia falar aqui da anistia, do quanto isso traria de desânimo para a população, mas talvez a anistia dos crimes levantasse, como aconteceu na Hungria, protestos populares. Sim. E fosse revogada. Mas, de repente, um método mais sorrateiro, a apropriação indevida por alguns políticos do discurso pró-Lava Jato, quer dizer, dizendo que vai mudar, mas nenhuma mudança ocorra, tem um efeito para o cinismo e o desamparo da população muito maior. Agora, o que nós queremos, como procuradores, é nós encerrarmos o processo, alcançarmos a punição, não só fazermos uma acusação, mas alcançarmos a punição de todos os acusados por corrupção, e que isso leve a população e a classe política para uma mudança de paradigma. Uma pergunta aqui, assim, interessantíssima do ponto de vista sociológico, né? Por vezes a gente acha que os políticos são o foco irradiador de mal, de más práticas, etc. Mas há uma tese que é interessante, que pode dizer que apenas os políticos refletem aquilo que a sociedade é. Então, a sociedade brasileira não tem a corrupção apenas como uma característica endêmica, mas é sistêmica. Então, é apenas natural que o espelho disso, do ponto de vista político, seja, enfim, a situação que nós
Nós observamos. O senhor concorda com isso? Quer dizer, o brasileiro é tão corrupto que os seus políticos apenas representam essa... Não, eu acabei de escrever um artigo justamente que está para ser publicado justamente no sentido contrário. Eu vejo, essa é uma coisa meio complexa e ainda não bem formulada por mim, mas eu vejo, na verdade, uma falta de exemplo. O Brasil, quando os brasileiros aqui, as pequenas pessoas que vieram para cá, degredados, comerciantes, eles eram excluídos pelos portugueses, pelos nobres, do real poder, o poder econômico, o poder político. Eles viviam nas pequenas malandragens típicas de todo o sistema excludente. Isso você vai ver em qualquer literatura sobre a Idade Média na Europa. Você vai ver nas contos populares, o Pedro Malas Artes de Portugal, os nossos reflexos aqui, o Macunaíma, todos vivem de pequenas espertezas. Vivem de pequenas espertezas porque são excluídos. Não estou fazendo discurso de esquerda, por favor, mas é verdade. Então, os brasileiros eram excluídos pelos portugueses, os pobres pelos ricos, os plebeus pelos nobres. O nosso sistema é este, e sempre foi. E quando você se transforma em rico, você não leva o seu, você quer aquele que você uma vez invejou, que te excluía. Então, o que nos falta são exemplos. O pequeno brasileiro que se transforma eventualmente num político, ele quer repetir tudo aquilo que a classe política sempre fez. Apenas isso. Nós não temos, na verdade, exemplos de virtude. Eu estava pensando nos pais da Revolução Americana, do Founding Fathers. Você não tem isso no Brasil. Não é um discurso moralista, mas você não tem exemplos positivos. Quem é o Thomas Jefferson brasileiro? Exatamente. Eu lembro, quando eu fui no comício das diretas, eu vou falar de exemplos, então. Você ainda olhava o palanque, você via lá Ulisses Guimarães, Tales Ramalho, Teotônio Vilela, Leonel Brizola, e você acreditava. Você acreditava. Pode ser que não fosse verdade. Tinha o Sócrates, né, que era corintiano, um grande jogador, que era sim, eventualmente. Você acreditava que essas pessoas tinham um discurso e eram um exemplo naquele momento. Hoje você não nomina. Você não nomina uma mão de exemplos. Acho que nem sequer um, realmente. Nós temos bons políticos ainda, mas não são ainda exemplos. Um déficit de absurdo. De elites políticos, de heróis. Exatamente. O sistema político ele foi capturado pelos pequenos políticos, no sentido de pequeno moralmente, e eles se adonaram do sistema, dos partidos, e transformaram os partidos nisso que nós vemos hoje. Tem uma questão aqui interessantíssima, que diz respeito um pouco à engenharia interna da Lava Jato, e que é a seguinte: em que medida a Lava Jato tem as suas próprias estruturas de compliance para evitar que, no interior da operação, possa se ver fraude, ou um desvio de conduta e assim por diante? Essa é uma boa questão, né? Nós somos internamente muito... somos 13, ou 14 agora, talvez. 13 procuradores. E nada é feito sem uma ampla e aberta discussão interna. Até a minha função é muito de mediador ou provocador disto. Eu sou aquele que não tem uma função clara. A minha função é mediar os grupos. E nós temos, é claro, um braço da corregedoria interna, temos um corregedor que trabalha junto conosco. Isso nos mantém muito atentos a todas as regras, mesmo porque nós sabemos que são justamente a falha nelas que poderiam causar o maior dano reputacional para a Lava Jato. Nós temos que cuidar muito com a reputação da Lava Jato, porque ela representa o exemplo que nós estamos dizendo. As pessoas acreditam nas investigações, acreditam que ela quer um objetivo maior, que não é político, tentam nos vincular, mas exatamente pela falta de ganchos na nossa atuação é que eles não conseguem fazer isso. Uhum.
Esse déficit de lideranças, né, déficit de bons políticos, né, que o senhor mencionou, o senhor não acha que acaba se tornando um ambiente favorável a que gente do Judiciário ou do Ministério Público faça a transição dessas esferas institucionais para a esfera das eleições majoritárias? Quer dizer, em qualquer pesquisa de opinião pública, por exemplo, o doutor Moro aparece como um dos principais candidatos, ou Deltan, tem muita gente que fala do senhor também. Quer dizer, eu posso dizer por mim, eu não serei candidato. Mas essa seria uma boa... O senhor vê isso como uma boa ideia? Essa, não. Eu sempre brinco com o doutor Moro e falo para ele, eu gosto muito de você, mas não votaria você para presidente. Me desculpe. São questões de competências. Eu não creio que o juiz tenha necessariamente a competência. Eu tenho uma formação política que acredita que essas pessoas, nós deveríamos ter, talvez, Ministério Público e Judiciário indo para as carreiras políticas. Não dizer que não. Meu pai foi promotor e foi deputado no tempo que podia. E até por isso eu não sou candidato. Não, eu conheço a política e sei o suficiente dela para não querer ser. Mas talvez nós tivéssemos mais oxigenação se nós trouxéssemos, selecionássemos pessoas de todas as carreiras. Mas eu creio que para chegar na presidência você tem que ter passado por toda uma série de peneiras e funis que lhe dão capacidade para trabalhar como uma coisa tão difícil como é ser presidente. Então, não basta ser juiz, não basta ser procurador. Mal dá para ser ministro da Justiça, e, olha, nem isso eu creio que eu votaria por a maior parte de nós. Mas é uma questão do caso complexa, né? Porque, por exemplo, se a política, como nós a conhecemos, tem uma série de vícios de origem, né? De onde virá a nova geração? Eles era virar do mundo empresarial, do Ministério Público e do Judiciário, talvez não, virar do mundo do entretenimento, do mundo... De onde... Porque a gente vai ter que tirar gente de algum lugar, né? O fato é que existe uma teoria... Capaz da Débora sair candidata aqui na reunião de hoje. Existe uma teoria de ciência econômica, que eu gosto muito, que chama a teoria das elites, que trata exatamente de como são selecionadas as elites. Elas são selecionadas, a palavra elite é um pouco elitista, mas ela tem um significado claro aí. Elas são selecionadas pelos diversos movimentos sociais, independente de qualificação que você dê a eles. Empresarial, político, sindical, eles vão selecionando, a peneira vai ficando mais fina, até que surjam esses expoentes. O problema nosso é que essas peneiras no Brasil são econômicas. Infelizmente, nós estamos num círculo vicioso. É difícil dizer como transformar, sendo que as nossas elites não representam realmente seleções bem feitas. Não existe uma resposta, isso é um processo. Ela talvez, por isso que eu digo, 2018 não é a culminância desse processo. Talvez nós tenhamos que esperar 4 ou 5 eleições subsequentes. Mas o ano que vem é importante demais. Vamos agradecer ao doutor Carlos Fernando. Muito obrigado.